Hoje eu vou tentar trazer um texto muito importante, né, com várias fontes históricas, falando sobre algo que está afetando nossas vidas todos os dias e a gente não consegue perceber, porque nossos patriarcas não tiveram dentro dessa situação, não sabiam, não nos ensinaram e dessa forma nós estamos fazendo algo para o Eterno que ele não disse que era para fazer, tá? E o que é esse assunto hoje? Hoje eu vou falar sobre a mudança do calendário, tá? Ou seja, a adulteração que foi feita ou a modificação que foi realizada no calendário. Por quê? Porque muitas pessoas estão abandonando a fé cristã, né, e indo para a fé judaica. Com isso, saindo do domingo como guarda, né, ali para o Deus, para o Eterno, e indo para o sábado semanal, né, ali guardando como se fosse o dia que o Eterno instituiu desde o Jardim do Éden, né? E nesses textos, eu vou deixar as fontes no final, tá? Nós vamos ver a história, como ela realmente aconteceu, e aquilo que nem o cristianismo quer falar, nem o judaísmo quer falar, ok? Depois da abertura, a gente volta. Shalom, shalom, que o Eterno derrame bênção sobre a vida de todos os irmãos, em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Olha que interessante, tá? O título aqui é Constantino I e Rei Léo II, dois homens que enganaram o mundo inteiro, tá? E vamos lá. Eu vou começar com Constantino. Talvez eu divida esse vídeo, se ele ficar muito grande, eu vou dividir em duas partes, tá? Vou fazer a primeira parte falando sobre a parte que Constantino tem nesse engano mundial, e depois eu faço a segunda parte, que é Rei Léo II, né? Ali a parte que ele tem nesse engano mundial, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, né, um programa para ler, né? E aí a gente vai ouvindo e comentando de acordo com o assunto, ok? Constantino I e Léo II, dois homens que enganaram o mundo inteiro. Two Homens, Constantino plus Hillel, divided by two agendas, equals one anonymity. No quarto século S, o antigo sábado foi suplantado pelo sábado por meio de uma mudança nos calendários. O verdadeiro sábado da Escritura foi perdido. Olha que interessante. O antigo sábado foi suplantado, ou seja, substituído pelo sábado semanal. E aqui a gente pensa que é só Constantino que tem a ver com isso. Não. O judeu, Rei Léo, né, que era o sacerdote na época, ele foi e trabalhou para isso também. Ok? Vamos lá. Perdido. Uma das maiores fraudes da história do mundo foi perpetrada há quase 1700 anos pelas ações de dois homens. O imperador romano, Constantino, cometeu um ato portentoso. Ele unificou seu império promovendo o domingo como dia da ressurreição de Yahushua e proibiu o uso do calendário bíblico para calcular a Páscoa. Isso desencadeou uma série de reações. O líder judeu Hillel II respondeu à perseguição após esta legislação por uma modificação do calendário bíblico. Isso suplantou o verdadeiro sábado com o sábado pagão. Foi uma cadeia de ações e reações de proporções épicas. As ramificações continuam até hoje com todos os cristãos e judeus que adoram pelo calendário gregoriano. Ação. Constantino. O século IV foi uma grande mudança radical na tumultuada corrente oceânica da história. O cristianismo estava ganhando uma presença cada vez maior no Império Romano, enquanto o paganismo continuava sendo a influência dominante.
O momento era propício para alguém com poder e iniciativa para aproveitar o momento único da história. São Constantino, o Grande, c. 272, 337 d.C., é amplamente visto como o primeiro imperador cristão do Império Romano. A realidade é que Um detalhe, aqui a gente vê São Constantino, né, que é Constantino, né, a Igreja Católica canonizou, né, esse homem que, entre aspas, santo aos olhos dele, né, deles. Você vê aqui que a grande mudança que afetou a vida de muitos que vieram após essa data, né, aconteceu ali, ó, em 272 até mais ou menos ali 337 depois de Cristo. Isso quer dizer que na época de Cristo ainda estava se usando o calendário verdadeiro, né? Existia, né, ali alguma tentativa de modificação ali pelos fariseus, né? Não é de hoje que você vai ver lá o imperador, né, grego, ele foi e ali proibiu, né, os macabeus naquela época de Macabeus, os judeus de guardarem o Shabat, né? Eles não poderiam guardar o Shabat e apenas seria a morte e comer carne de porco, né? Tem até uma parte lá no livro de Macabeus que quem não comesse carne de porco, a pena era a morte. Da mesma forma, quem guardasse o Shabat de Yahweh, a pena era a morte. Ok? Então você vê que antes já havia tentativas de proibir o povo de Deus de fazer aquilo que o Deus de Israel manda. O que? Quebrar o Shabat. Então você vê que é muito importante para os pagãos fazer com que o povo de Deus não guarde o Shabat correto. Ok? Por quê? Lá em Macabeus também tem a resposta, né? Houve um exército lá, né, que foi enviado para ir contra o exército judeu, né? E se eu não me engano, o exército lá de Juda Macabeus tinha tipo assim, eu não me lembro a quantia certa, tá? Mas vamos botar assim, mais ou menos uns 300 homens, tá? Contra 10.000, tá? E aí o que aconteceu? Né? Esse exército de 10.000 perdeu para 300 homens, ok? E quando voltou lá para o Senado, que ele foi dar depoimento, ele escapou com vida ali por um milagre, tá? Quando ele foi dar o depoimento, né? Aí o Senado pensou, vamos juntar um exército maior, vamos lá e a gente mata eles e toma. Aí ele disse, olha, não adianta ir. Olha o testemunho, tá? Do adversário. Não adianta, porque eles são invencíveis, pois o Deus dele deu a lei a eles, né? Por causa da lei que o Deus dele deu a eles, eles se tornaram invencíveis. Por quê? Porque estavam obedecendo o mandamento e quem lutava as batalhas não era Judá Macabeu, e sim o próprio Eterno de Israel. E quem é que pode vencer o Eterno de Israel? Consegue entender? Então você vê que ali, né, lá, aquele período helenista, eles estavam ali tentando fazer o povo do Eterno, não através mais de luta, mas fazer eles pararem de obedecer a Deus, devagarzinho. Vai se fazendo ali de amigo, vai elogiando e vai ali se envolvendo, sentando na mesa, né, fazendo você sentar na mesa dos escarnecedores, e assim vai, de pouquinho em pouquinho, né? O povo de Israel abandonou, lá os levitas abandonaram o serviço no templo, né? Foram fazer musculação grego-romana, né? Olimpíadas, tá? Então você vê que o povo de Israel terminou abandonando o trabalho para com o Eterno e terminou se afastando dos mandamentos do Eterno, e aí a gente lembra de Balaão, né? Só tem uma forma de fazer esse povo invencível, né, se tornar vencível, como fazendo eles quebrar a lei do Deus deles, né? E é isso que aconteceu, tá? Então, daquela época de Macabeus até hoje, você vê que aquele decreto que foi dado, né, tá valendo hoje. O quê? Quem não comer carne de porco morre,
E aí as pessoas estão comendo carne de porco aí, dizendo que é do povo do eterno comendo carne de porco. E qual é a consequência do pecado? A morte, tá? Olha que interessante. O homem ameaça de morte, né, os vivos hoje, dizendo, quem não comer carne de porco, morre. Mas, no entanto, se tu come carne de porco, né, quem é que vai te matar? É um ser humano que pode tocar sua carne? Não. Vai ser o Eterno de Israel que pode destruir a carne e o espírito, né? E da mesma forma, ele disse lá também que era proibido guardar o Shabat, né? E até hoje o Shabat não é permitido praticamente, né? Por quê? Através de ideologias, religiões, foi colocado na cabeça e na mente do povo para não obedecer o Shabat do Eterno, tá? E olha que o povo, eles estão rangendo os dentes para guardar o sábado. Imagina eles guardar o Shabat verdadeiro, que é o que nós vamos ver aqui agora, ok? Então, voltando ao assunto, rapidinho aqui, né? A gente vê que 272 a 337 depois de Jesus, né, ainda estava se cumprindo o Shabat lunar. Presta atenção nesse ponto, tá? Então, 300 anos após Jesus, né, ainda se guardava o Shabat lunar. Presta atenção nesse ponto. Vamos continuar. Então você vê rapidinho. Constantino I e Léo II. Eita, você vê o seguinte, que, né, aqui, que Dois homens que enganaram. Constantino I e Léo II. Dois homens que enganaram o mundo inteiro. O Constantino, o Grande. você vê o seguinte, desculpa aí, né, deu um defeitozinho aqui. Você vê o seguinte, que 273 depois de Cristo, então de 273 para trás se guardava o Shabat lunar, ok? De Moisés, Abraão, Noé, ou seja, todos eles conheciam como se via que iniciaria o mês e terminaria. E aí guardando o sétimo mandamento. Aí vai ter pessoas que dizem assim, ah, mas a lei só foi dada a Moisés. Epa, Moisés ali registrou a lei. Você vê que em vários pontos lá em Gênesis tem lá os patriarcas cumprindo parte dos mandamentos. Você vê Judá, né, ali com o filho e a nora dele cumprindo a lei do levirato, né? Você vê lá Noé cumprindo a lei dos animais puros e impuros, a separação. Então você vê várias e várias e várias leis do Eterno ali sendo cumpridas em Gênesis, tá? Tem muitas, ok? Vamos continuar aqui. Então, raciocine, tá? De 272 a 373 para trás, o calendário é luno solar, ok? Continuando. Grande, C 272, 337 d.C., é amplamente visto como o primeiro imperador cristão do Império Romano. A realidade é que ele era, antes de tudo, um pagão. Ele se permitiu ser batizado pouco antes de sua morte, mas manteve sua posição como chefe da religião do Estado e carregou seu título, Pontifex Maximus, até sua morte. Até os católicos admitem que Constantino manteve o cargo de Pontífice Máximo após sua chamada conversão. Constantino também era um estrategista brilhante com uma agenda política. Ele queria unir as duas facções mais influentes em seu império, pagãos e cristãos. Os judeus eram uma minoria desprezada. Olha o que ele queria unir: pagão e cristão, tá? Ele não estava preocupado com judeu, não, porque era uma minoria. Ele queria unir pagão e cristão. Como? Através do calendário, tá? Presta atenção nesse ponto. Desprezada cuja influência deveria ser contida e marginalizada. Assim, os esforços de Constantino para unir seu império se concentraram em encontrar um terreno comum para unir os pagãos e os cristãos paganizados ocidentais. Ele encontrou isso no domingo da semana pagã planetária. Olha como ele conseguiu unir os pagãos e os cristãos, tá? Ele uniu como o domingo, tá? O domingo semanal. Presta atenção. Calendário juliano primitivo, como o da República Romana antes dele,
tinha uma semana de 8 dias. As letras de A a H representavam os dias da semana. Naquela época, diferentes países usavam diferentes meios de acompanhar o tempo. Dentro do próprio Império Romano, havia diferenças regionais no calendário juliano. A semana planetária pagã de 7 dias chegou a Roma no primeiro século antes. Olha que interessante. A semana no calendário juliano, ela tinha 8 dias, não era 7. E ele era marcado pelas letras A, B, C, D, E, F, G e H. 8, tá? Então, o primeiro dia da semana era o dia A, depois o dia B, o dia C e assim vai, tá? 8 dias, calendário juliano. Presta atenção. AC3. Apesar do surgimento da semana planetária, o calendário juliano inicial continuou a usar uma semana de 8 dias por algum tempo. O ciclo nundinal 8 dias foi eventualmente substituído pela moderna semana de 7 dias, que entrou em uso pela primeira vez na Itália durante o início do período imperial, 4 depois que o calendário juliano entrou em vigor em 45 AC. O sistema de letras nundinais também foi adaptado para a semana de 7 dias. Por um tempo, a semana e o ciclo nundinal coexistiram. Olha que interessante, né? O calendário juliano entrou em vigor em 45 antes de Cristo, tá? Ou seja, era um calendário com 8 dias na semana, ok? Então ficava funcionando o calendário juliano e o calendário, né, hebreu lunisolar. Presta atenção, vai chegar mais tarde. Eu só estou mostrando a você para você ir prestando atenção, porque mais tarde vai entrar nesse assunto, ok? Coexistiram, mas quando a semana foi oficialmente adotada por Constantino em 321 d.C., o ciclo nundinal havia caído em desuso. 5. Enquanto a semana planetária pagã de 7 dias era conhecida pelos romanos e usada regionalmente, o calendário juliano em uso durante e imediatamente após a vida de Yahushua ainda usava uma semana de 8 dias. Este fato é apoiado por evidências arqueológicas. Os fastis julianos ainda existentes hoje mostram semanas de 8 dias ou listam semanas de 8 e 7 dias no mesmo calendário. O declínio da semana de 8 dias coincidiu com a expansão de Roma. As semanas astrológicas, planetárias e cristãs de 7 dias, que acabavam de ser introduzidas em Roma, também estavam se tornando cada vez mais populares. Há evidências indicando que a semana romana de 8 dias e esses dois ciclos de 7 dias foram usados simultaneamente por algum tempo. No entanto, a coexistência de dois ritmos semanais que estavam totalmente fora de fase um com o outro obviamente não poderia ser sustentada por muito tempo. Um deles claramente teve que ceder. Como todos sabemos, foi a semana de 8 dias que logo desapareceu das páginas da história para sempre. 6. Esta não foi uma transformação imediata. À medida que a semana planetária de 7 dias se tornou mais popular, o uso das letras AG para designar dias foi deixado de lado e os dias da semana foram nomeados em homenagem aos deuses planetários. Não se deve duvidar que a difusão dos mistérios iranianos persas teve um papel considerável na adoção geral, pelos pagãos, da semana com o domingo como dia sagrado. Os nomes que empregamos, sem saber, nos outros 6 dias, entraram em uso ao mesmo tempo em que o mitraísmo conquistou seus seguidores nas províncias do Ocidente, e não se é precipitado em estabelecer uma relação de coincidência entre seu triunfo e esse fenômeno concomitante. 7. Evidências arqueológicas mostram que os cristãos datam 2 vezes suas inscrições no sepulcro, dando tanto a data juliana solar quanto a data correspondente no calendário bíblico lunisolar. Uma dessas inscrições, datada de sexta-feira, 5 de novembro de 269 AC, declara: no consulado de Cláudio Paterno, no 9º de novembro, no dia de Vênus e no dia 24 do mês lunar, Leucis colocou este memorial sua querida filha Severa e ao teu Santo Espírito. Ela morreu com a idade de 55 anos e 11 meses, 10 dias. Olha que interessante. Olha como ele colocou aqui, né? Você vê que nos textos mais antigos, né, do povo romano, né, isso é histórico, não tem como contestar isso, tá? Vai ter, no final, lá vai ter várias referências, tá? Eu vou pegar as referências e vou colocar aqui nas descrições do vídeo, tá? E aí você pode pegar a referência e pesquisar e ver isso. Olha como era colocado antes lá, ok? Uma dessas inscrições data de sexta-feira, ou seja, né, Juliano, 5 de novembro, ok? De 269
né, depois de Cristo, né? Olha que interessante. No consulado de Cláudio Paterno, no 9º de novembro, ou seja, no dia 9, né? No dia 9 de novembro, ok? Dia de Vênus, olha que interessante, né? É sexta-feira, ok? Sexta-feira, Vênus, até hoje é Vênus, ok? E no dia 24 do mês lunar, ou seja, Lourdes, aí vai falar o nome da pessoa, né, tudinho. Mas veja só, é o dia 9 de novembro, né, da semana, Vênus, ou seja, quando está falando Vênus, ele está falando sexta-feira. Naquela época, não existia a palavra sexta-feira, né? As sextas, ali onde tem uma feira que vende, ou seja, a sexta, tem a primeira feira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Não, naquela época era 9 de novembro, no dia de Vênus, ok? E no dia 24 do mês lunar, ok? É mais ou menos o que a gente faz com o nosso calendário. Deixa eu pegar aqui até o calendário desse mês. Vou pegar aqui, aproveitar e botar, né? Porque aí quem conhece, né? Tudo bem. Quem não conhece, vai ser apresentado agora, né? O nosso calendário. Olha que interessante, tá? Aqui, ó. Hoje, hoje que eu estou fazendo o vídeo, é dia 2 de janeiro, tá? Gregoriano, certo? Mas, ao mesmo tempo, é o dia 1º do mês 11, constelação de Capricórnio, ok? Ou seja, dia 1º do mês de Capricórnio, o mês 11 do Eterno, tá ok? Então, entenda, é a mesma coisa, ó. Aqui eu estou falando gregoriano, né? Tá caindo no 4º dia. Se fosse lá em Roma, ele não falaria quarto, falaria Marte, tá? Ou seja, dia 2 de janeiro, Marte. Ou seja, seria o quê? Dia 2 de janeiro, quarta-feira, tá? Só que no calendário do Eterno, Luno Solar, é o 1º dia do mês 11. Tá entendendo aqui, ó? 1º dia aqui do mês 11, tá? Ou seja, constelação de Capricórnio, tá? Que isso aqui é uma nomenclatura grega também para constelação de Capricórnio, tá ok? E aqui, ó, é o nosso calendário, né? E sempre vai ter aqui, ó, vamos dizer, dia 3, segundo mês do mês 11. Segundo dia do mês 11. Dia 3 de janeiro, segundo dia do mês 11, tá? Só que janeiro no gregoriano é o 1º mês do ano, ok? Já o segundo dia do mês 11 do Eterno é o 11º dia, ok? Então consegue entender? Hoje o Eterno é bondoso e misericordioso e está nos ensinando aquilo que a igreja primitiva tinha, né? Olha que interessante, ok? Que é justamente essa nomenclatura aqui, né? Olha que interessante. Poxa, peraí. Cadê? Ah, rapaz, o que foi que houve? Aqui, tá certo. Aqui, tá? Olha aqui, ok? É porque era para eu ter colocado aqui, ó, calendário. O computador de vez em quando tem vida própria, né? Porque, olha aí, tá? Novamente, certo? 1º do mês 11 cai no dia 2 de janeiro de 2025, ok? Olha que interessante. Vamos voltar aqui, tá? Então, o que ele está falando é que, aqui, como ele está falando, as inscrições dos cristãos datavam 2 vezes as suas inscrições no sepulcro, dando tanto a data juliana solar quanto a data correspondente ao calendário bíblico lunar, tá? O que acontece? Hoje, o judaísmo coloca o mesmo calendário, né? Existe o calendário gregoriano pagão e eles também usam o calendário gregoriano pagão para marcar datas deles lá, né? Olha que interessante, certo? Vamos continuar aqui, porque tem mais coisa a falar, né? Eles usam tanto o calendário gregoriano aí
para guardar o sábado semanal pagão, como se fosse o Shabat de Yahweh, ok? E usa o calendário babilônico egípcio, que eles chamam de calendário civil, para guardar as festas do Eterno, ok? E essa é a verdade. Hoje, no vídeo passado, eu falei sobre essa questão deles pegarem, o calendário babilônico e o calendário egípcio e chama de calendário civil, né? Por quê? O calendário do Eterno começa na primavera, em março, mas o calendário egípcio e babilônico começa ali no mês 9, né? Ali outono, né? Começa ali no outono, certo? Olha que interessante, começa no outono. Tanto o egípcio quanto o babilônico, certo? Mas o calendário do Eterno, o início do ano é na primavera, ou seja, março, ok? Então, essa é a diferença, certo? Ou seja, o calendário usado hoje pela igreja cristã paganizada é o calendário gregoriano. E o calendário para guardar o Shabat que os judeus usam hoje também é o calendário gregoriano pagão, certo? Eu quero mostrar com esse vídeo, o intuito é mostrar o quê? Que antes de 300, se usava o calendário juliano junto com o calendário bíblico solar, tá? Mas quem usava isso? Os cristãos, certo? Os pagãos não usavam o calendário bíblico lunar, ok? Mas os judeus usavam o calendário bíblico lunar. Vamos continuar para a gente ver, né? Direitinho aí. Cadê? Evidências arqueológicas. Querida filha Severa, e ao teu Santo Espírito. Ela morreu com a idade de 55 anos e 11 meses, 10 dias. Este calendário de varas das termas de Tito, construído em 79 a 81 depois de Cristo, mostra Saturno, segurando sua foice, como deus do primeiro dia da semana, sábado. O deus do sol é o próximo, domingo, seguido pela deusa da lua, segunda-feira, no terceiro dia da semana. Esta foi a situação da qual Constantino se aproveitou para promover sua agenda política. Foi um delicado ato de equilíbrio que... O que ele falou agora, ó, Saturno com a foice, o deus Sol, né? O domingo, quer dizer, sábado, domingo, né? E assim vai, tá? É isso que ele está falando aqui. que favoreceu mais a facção pagã do que a cristã. Primeiro, ele promulgou uma série de leis que honravam o dia do sol, das solis, ou domingo. Na semana planetária original, o sábado tinha sido realmente o primeiro dia da semana. Domingo era o segundo dia da semana e sexta-feira era o sétimo dia. O sol, no entanto, Olha que interessante aí, tá? Por isso que tá aqui, ó. Saturno, no calendário juliano, era o primeiro dia da semana, depois o Sol, né? Isso. Depois, né? Aqui a Vênus, né? E aqui vai continuando os outros deuses, que eu não decorei essa sequência aqui não, tá? Eu decorei mais a sequência mais nova, ok? Isso aqui é interessante, né? Aí depois eles vão trocar, tá? Vai colocar o Deus Sol como primeiro dia, Saturno como o último e Vênus como o sexto, tá? Olha que interessante, vê, ele vai trocar essa ordem aqui. E aqui a gente vê os dias, né? Um dia, dois, três do mês, ó. Até o dia 30 do mês, tá vendo? X, 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 cada X é um 10, né? E aqui são as constelações, ó, são os meses. Ou seja, é um ciclo de um ano, ok? Tanto é que eles colocam aqui também, ó. A é o cordeiro, tá vendo? P e assim vai, certo? Continuando. entanto, era o símbolo pessoal de Constantino. Ele tinha o Sol invicto, inscrito em suas moedas e permaneceu. Deixa eu botar aqui, porque deu um erro. Sol, no entanto, era o símbolo pessoal de Constantino. Ele tinha o Sol invicto, inscrito em suas moedas e permaneceu seu lema pessoal por toda a vida. Exaltar o domingo era aceitável para os pagãos e algo em que alguns cristãos já haviam se comprometido.
No segundo século, muitos cristãos, particularmente no Ocidente, já haviam reverenciado o domingo como o dia da ressurreição do Salvador. Esta foi a abertura que Constantino precisava para unir o paganismo e o cristianismo. Isso é interessante. Coloca o domingo para ser o dia que o Messias nasceu, né? Olha que interessante, que o Messias ressuscitou, na verdade, tá? E a gente sabe, né, que não foi, tá? Por quê? Você vai ver a religião, tem até vídeos preparados para isso, para jogar, tá? E mostrar que o catolicismo cristão quer que você acredite que Jesus ressuscitou no domingo, para quê? Para você guardar o domingo. Já o judaísmo quer que você acredite que Jesus ressuscitou no sábado. Para quê? Para você guardar o sábado. Mas Yeshua não ressuscitou nem no domingo, nem no sábado, tá? Ele ressuscitou no 16º dia do primeiro mês, ou seja, o mês de março, tá? Ou seja, o mês de Aviv, né? Que é a constelação de peixes no céu, ok? Vamos lá, continuando. A lei dominical de Constantino não deve ser superestimada. Ele ordenou a observância, ou melhor, proibiu a profanação pública do domingo, Tá em não sob o vigor nome até de hoje, né? Sabatum sábado ou das Domini dia do Senhor, mas sob seu antigo título astrológico e pagão, das solis domingo, familiar a todos os seus súditos, de modo que a lei era tão aplicável aos adoradores de Hércules, Apolo e Mitra, quanto aos cristãos. Não há nenhuma referência em sua lei ao quarto mandamento ou à ressurreição de Cristo. Olha que interessante. Ele colocou, instituiu o domingo, não sobre o nome Shabat. Ele não colocou, ele não disse assim, ó, o domingo é o Shabat de Deus, não, tá? Ele não disse isso, tá? Ele instituiu o domingo, por quê? Porque era um símbolo pessoal dele, adoração ao sol. Você vê que ele colocava sol em tudo. Até a Igreja Católica hoje vive colocando sol. Se você olhar para o teto, tem um sol. O símbolo dela sempre está voltada para o sol, tá? Ou seja, mas sob o antigo título astrológico pagão, de dia dos soles, ou seja, domingo, dia do sol, familiar a todos os seus súditos, de modo que a lei era tão aplicável aos adoradores de Hércules. Aqui, ó. As pessoas que adoravam o deus Hércules já adoravam o sol, Apolo e Mitra. Então, qual é a função de adorar o domingo? É dizer assim, quem diz que Jesus não guarda o domingo, não diz que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Até porque Jesus morreu na sexta, sábado, domingo, né? Ou seja, se ele morreu sexta, de sexta para o sábado um dia, de sábado para o domingo dois, de domingo para segunda, três. Não é isso? Porque ele ressuscita no segundo, né? Então você escuta muito o pessoal dizer, quem não admite o domingo como o dia de que Jesus ressuscitou, não acredita na ressurreição dele, né? Mas na verdade o que era que Constantino queria? Fazer você acreditar que Jesus ressuscitou? Não. No fundo, ele queria que os cristãos adorassem junto com os pagãos a Hércules, Apolo e Mitra, tá? Olha que interessante. E não há nenhuma referência em sua lei ao quarto mandamento, que é o Shabat, ou até mesmo a ressurreição de Cristo, tá? Ou seja, ele não disse, ó, guarda o domingo porque é obrigatório guardar o domingo porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Não, ele não disse isso. Ele disse que era para guardar o domingo, né? Tanto os pagãos quanto os cristãos. Mas a narrativa ali, o discurso, era dizer, quem não disser, né, quem não guardar o domingo, está dizendo que Jesus não acredita que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ok? E essa é a questão. Continuando. Constantino I e Léo II, Eita. dois homens que enganaram o mundo inteiro. Dois homens, Constantino mais Iléu divisão, duas agendas igual a um engano maciço. Símbolo pessoal de Constantino. Desculpa. Ele A lei A lei dominical. dominical de Constantino não deve ser superestimada. Ele ordenou a observância, ou melhor, proibiu a profanação pública do domingo, não sob o nome de Sabatum sábado ou das Domini dia do Senhor, mas sob seu antigo título astrológico e pagão, das solis domingo, familiar a todos os seus súditos, de modo que a lei era tão aplicável aos adoradores de Hércules, Apolo e Mitra, quanto aos cristãos.
Não há nenhuma referência em sua lei ao quarto mandamento ou à ressurreição de Cristo. 9. Constantino é visto como cristão por causa de sua lei dominical, mas sua lei dominical era deliberadamente ambígua. Ele queria que fosse aceitável tanto para pagãos quanto para cristãos. Ou seja, não importa se não tem base na Bíblia, tem que guardar o domingo. É isso, tá? Ele não está preocupado se ele consegue provar na Bíblia que é para você guardar o domingo, não. Ele só quer que você guarde. Por quê? Porque ele quer unir pagão e cristão, adorar. E isso aqui, ó, eu fiz o vídeo passado, eu mostrei. Não é só Hércules, Apolo e Mitra, não, tá? Tem Tamuz, tem vários outros, né, na história, né, é até conhecida, porque eu não estou conseguindo lembrar agora, tá? O próprio Nimrod, né, o deus Shamash, Horus, todos eles, o dia é o domingo, tá? Então, é esse o ponto, tá? Era fazer os cristãos, através das obras dos cristãos, adorar esses ídolos, tá? Essa é a verdade. Continuando. Cristãos. Como tal lei promoveria os desígnios de Constantino, não é difícil de descobrir. Conferiria uma honra especial ao festival da Igreja Cristã. 10 e concederia um pequeno benefício aos próprios pagãos. Na verdade, não há nada neste edito que não possa ter sido escrito por um pagão. A lei honra a divindade pega que Constantino adutu como SU Deus Patrono Special, Apollo ou Sol. O próprio nome do dia se prestava a essa ambiguidade. O termo domingo, dai solis, era usado entre os cristãos e também entre os pagãos. 11. A semana planetária de 7 dias foi o veículo para a mudança. Tanto a semana juliana de 8 dias quanto a semana bíblica de 7 dias foram reservadas para a semana planetária do mitraísmo. Esta semana veio do paganismo, não da Bíblia como os cristãos de hoje supõem. Me lembrei, Mitra, estava tentando lembrar esse nome, que é muito falado, né? Ou seja, no fundo, as pessoas que estão guardando o domingo, que estão comemorando no solstício de inverno, 25 de dezembro, estão adorando a Mitra, Tamuz, Hércules, né? Apolo, o Deus Sol invicto, tá? Tá adorando essas pessoas, não Jesus, né? Jesus nasceu no dia lá em Tabernáculo, se eu não me engano, dia 10 do mês 7, certo? Ele morreu lá em março, tá? No dia 15 do primeiro mês do Eterno, no dia 14 do primeiro mês do Eterno, passou a noite, né, na tumba lá no dia 15 e no dia 16 ressuscitou, tá? Esse é o verdadeiro Messias. Esse aqui é o que eles criaram para fazer você adorar aos deuses dele. E você não sabe e eles não têm coragem de falar a você. Pelo contrário, eles querem que você continue adorando os ídolos pagãos. E não diz, tá? Essa é a verdade. O tempo estava maduro para uma reconciliação do Estado e da Igreja, cada um dos quais precisava do outro. Foi um golpe de gênio de Constantino perceber isso e agir de acordo com isso. Ele ofereceu paz à Igreja, desde que ela reconhecesse o Estado e apoiasse o poder imperial. 12. A lei dominical de Constantino reconciliou os pagãos e muitos dos cristãos. No entanto, também serviu para trazer à tona uma controvérsia que já se alastrava há mais de 100 anos, quando celebraram o sacrifício do Salvador. Até então, muitos cristãos, especialmente no leste, ainda adoravam no sábado do sétimo dia, bem como mantinham as festas anuais de Aúva calculadas pelo calendário lunisolar bíblico. Mesmo muitos que abraçaram a adoração no domingo ainda usavam o calendário bíblico para calcular a Páscoa. Olha que interessante. O pessoal estava guardando o domingo, mas as festas do Eterno eles estavam guardando pelo calendário lunar. Outra coisa interessante é que ele fala aqui, ó. Até então, muitos cristãos, especialmente no leste, ainda adoravam no sábado do sétimo dia, tá? Esse sábado aqui, tá? Não é, tanto é que tá aqui, ó, em inglês, vem em inglês, ó, tá? Isso aqui foi a tradução, o tradutor, né, que traduziu como sábado, tá? Mas olha aqui embaixo, ó, the seventh day Shabbat, tá? Ou seja, o sétimo dia, o Shabbat. Então, ainda adoravam no Shabbat o sétimo dia, bem como mantinham as festas anuais de Yahweh
calculada pelo calendário lunisolar bíblico. Por quê? Porque não tem como você calcular as festas sem o Shabat do Eterno. Você vai ter que ver a lua nova, ok? Aí você vai saber o 8º dia, que é o Shabat, e vai saber o 15º dia, que é o Shabat, para poder guardar a Páscoa com o cálculo correto, ok? Então aqui foi uma tradução, foi o corretor aqui, o tradutor, né? Que essa página está em inglês, certo? Mas por aqui você vê a verdade, né? Aqui, ó, o 7º, certo? Dia Shabat, ok? Continuando. Páscoa. Haskalah. Haskalah Pega. Foi um debate de longa data envolvendo dois calendários diferentes. Desde o século II depois de Cristo, houve uma divergência de opinião sobre a data de celebração do aniversário pascal, Páscoa, da Paixão do Senhor, morte, sepultamento e ressurreição. A prática mais antiga parece ter sido observar o 14º, a data da Páscoa, 15º e 16º dias do mês lunar, independentemente do dia da semana juliana em que essas datas pudessem cair de ano para ano. Os bispos de Roma, desejosos. Ou seja, é como a gente pratica hoje aqui, né? O Eterno instituiu que é o 14º dia, tá? Do primeiro mês, o 15º dia e o 16º é o dia que o Mashiach ressuscitou, que é o início ali da festa de primícia, porque ele é a nossa primícia, tá? Então, veja que ele fala aqui, ó, olha, presta atenção, aqui, ó, no segundo século, ou seja, 200 anos depois de que Jesus morreu e Yahushua morreu, tá? Eles ainda estavam em discussão se guardava o cálculo pelo calendário gregoriano ou pelo calendário lunar. E você vê que eles, a boa parte, ainda guardava pelo calendário solar, ou seja, luno-solar, na verdade, né? Que é o calendário lunar, ok? Guardando ali pelas fases da lua, certo? Continuando. Desejosos de aumentar a observância do domingo como uma festa da igreja, determinaram que a celebração anual deveria ser sempre realizada na sexta-feira, sábado e domingo após o 14º dia do mês lunar. Em Roma, sexta-feira e sábado da Páscoa eram dias de jejum, e no domingo o jejum era quebrado pela participação na comunhão. Essa controvérsia durou quase 2 séculos, até que Constantino interveio em favor dos bispos romanos e proibiu outro grupo. Olha que interessante. Até hoje Na tá assim, tá? sexta-feira, sábado e Ó, domingo, após o até hoje tá assim, né? Após o 14º dia do primeiro mês lunar, quer dizer que Roma sabe qual é o primeiro mês lunar, ok? Eles calculam pelo a lua também, tá? Após o 14º dia, aí o próximo domingo, ou seja, um domingo após, eles guardam a sexta, o domingo e a segunda, tá? Né? Não, sexta, sábado e domingo, no caso, né? Aqui, ó. Sexta da Paixão, sábado e domingo, ok? Então veja só que eles calculam qual é a sexta, o sábado e o domingo que Roma determina para Páscoa, né? Após, né, o 14º dia do primeiro mês. Quer dizer que eles sabem qual é o primeiro mês, eles sabem a contagem correta, eles podem ensinar, eles têm o conhecimento, mas não passa para você. Vá pesquisar na sua igreja, lá no livro, e você vai ver isso. Eles sempre comemoram um domingo após, né, a lua cheia. Por quê? Porque a lua cheia é o Shabat do dia 15. É o Shabat verdadeiro. Ok? Essa é a grande questão. Ele lá vai estar escrito assim. Ele não vai falar 14º, 15º e 16º, não. Ele vai falar é o domingo após a lua cheia, porque a lua cheia representa o segundo Shabat do mês, que é justamente o dia em que o Mashiach passou o dia, tá? Dentro da gruta, né? Lá que José de Arimateia cedeu para Yehoshua, né? E nunca foi usada aquela gruta, tá? Aquele sepulcro, ok? Continuando. 14º dia do mês lunar.
Em Roma, sexta-feira e sábado da Páscoa eram dias de jejum, e no domingo o jejum era quebrado pela participação na comunhão. Essa controvérsia durou quase 2 séculos, até que Constantino interveio em favor dos bispos romanos e proibiu outro grupo. 13. Uma declaração de Eusébio de Cesareia revela que as igrejas da Ásia muito se apegaram à observação da Páscoa em 14 de Abib, enquanto as igrejas do Oeste fizeram a transição para o domingo de Páscoa pagão. Por que 14 de Aviv? Ou seja, a igreja da Ásia guardava em 14 de Aviv. Por quê? Porque está em Êxodo. É mandamento de Deus, tá? E se você for ver essa igreja da Ásia, era que João era líder, tá? Olha que interessante. Continuando. E é uma igreja muito elogiada pelo Mashiach, tá? Lá em Apocalipse. Pagão. Uma questão de não pouca importância surgiu naquela época final do século II para as paróquias de toda a Ásia, como de uma tradição mais antiga, sustentava que o 14º dia da lua, dia em que os judeus foram ordenados a sacrificar o cordeiro, deveria ser observado como a festa da Páscoa do Salvador. Portanto, era necessário terminar o jejum naquele dia, qualquer que fosse o dia da semana juliana. Mas não era costume das igrejas no resto do mundo acabar com isso neste momento. Olha que interessante. Eles eram uma ordem, né? E a gente tem uma noção que era para parar o jejum, tá? No 14º dia. Por quê? Porque Shabat não se faz jejum, ok? É um dia de festa, é um dia de alegria. É o dia que o Eterno bate a tua porta. Se tu abrir, ele entra e ceia contigo. Aí tu vai estar em jejum? O Eterno vai se alimentar e tu vai estar em jejum. Não. Então, isso aqui é interessante. Por que esse ponto é importante? Porque era o dia que a Ásia via a guarda do Pessa do Salvador. Eles reconheciam que era através, aqui ó, 14º dia lunar, de novo. Constantino I e Léo II, dois homens que enganaram. Parou de novo? Vamos lá. Eita. E Enganaram o mundo inteiro. oxe, Two Romans, Constantino plus tem hora que Hillel, a pessoa divided não by toca, two. ele dá esse problema. Questão de não pouca importância surgiu naquela época final do século II para as paróquias de toda a Ásia, como de uma tradição mais antiga, sustentava que o 14º dia da lua, dia em que os judeus foram ordenados a sacrificar o cordeiro, deveria ser observado como a festa da Páscoa do Salvador. Portanto, era necessário terminar o jejum naquele dia, qualquer que fosse o dia da semana juliana. Mas não era costume das igrejas no resto do mundo acabar com isso neste momento. O ciclo semanal contínuo do calendário juliano significava que a Páscoa bíblica em 14 de Abib poderia cair em qualquer dia da semana juliana. Consequentemente, 16 de Abib, o dia da ressurreição, nem sempre caiu no domingo. Aqueles que pressionavam por uma celebração da Páscoa no calendário juliano redigiram um decreto, proclamando que todos os cristãos deveriam observar a ressurreição no domingo de Páscoa, em vez da Páscoa de 14 de Abib. Assim, a observação de um feriado pagão ostensivamente honrando a ressurreição de Jesus suplantou a festa de Yaúva comemorando a morte de Yahushua. Sínodos e assembleias de bispos foram realizados por causa disso, e todos, de comum acordo, por correspondência mútua, redigiram um decreto eclesiástico, que o mistério da ressurreição do Senhor não deveria ser celebrado em nenhum outro senão no dia do Senhor domingo, e que deveríamos observar o encerramento do jejum pascal apenas neste dia. 15. A ressurreição, Páscoa ou primícias? Aqueles que se apegavam ao calendário bíblico imediatamente protestaram contra o decreto arbitrário dos bispos ocidentais. Em uma carta enviada a Vito, bispo de Roma, Polícrates declarou sua firme crença em continuar a usar o calendário bíblico para a observação da Páscoa. Sua carta é de particular importância para os cristãos de hoje porque lista João, o amado, e o apóstolo Filipe como guardando a Páscoa. Eusebio Rel Ata.
Mas os bispos da Ásia, liderados por Polícrates, decidiram manter o antigo costume que lhes foi transmitido. Ele mesmo, em uma carta que dirigiu a Vítor e à Igreja de Roma, expôs nas seguintes palavras a tradição que havia chegado até ele. Observamos o dia exato, nem acrescentando, nem tirando. Porque também na Ásia adormeceram grandes luminares, que ressuscitarão no dia da vinda do Senhor, quando ele vier do céu com glória e buscar todos os santos. Entre estes estão Filipe, um dos 12 apóstolos, e, além disso, João, que era testemunha e mestre, que se reclinava no seio do Senhor e adormeceu em Éfeso, e Policarpo em Esmirna, que foi bispo e mártir. Todos estes observaram o 14º dia da Páscoa de acordo com o Evangelho, não se desviando em nenhum aspecto, mas seguindo a regra da fé. 16. Olha que interessante. Ele fala aqui, né, que eles vão continuar guardando o 14º dia do jeito que está na Torá, nem acrescentando, nem retirando. Isso é o quê, ó? Isso é mandamento, tá na Torá, tá? Ou seja, ele está citando Torá para poder dizer aqui, ó, nós não vamos guardar a sexta-feira, o sábado e o domingo, não, como Constantino, como a Igreja Católica quer, não. Nós vamos continuar guardando do jeito que a Torá ordena. E outra coisa, ele fala que vai fazer isso, ó. Observam o 14º dia da Pessa de acordo com o Evangelho, né? E muitos pensam que Evangelho é só tá no Novo Testamento. Não, o Evangelho é a palavra de Deus que vai até a tua vida e faz o propósito pelo qual o Eterno criou ela. Ou seja, te santificar até a vinda do Mashiach, né? Salmo 119 diz assim, ó, Pai, eu espero a tua salvação guardando os teus mandamentos. Ou seja, estamos esperando Yahushua vir, a tua salvação, e por enquanto eu estou aqui aguardando, guardando os teus mandamentos. Ou seja, se santificando, né? O que Yeshua diz, aquele que estiver se santificando, ou seja, que estiver guardando mandamento, que guarde mais. E aquele que esteja pecando, que peque mais, tá? O problema é os termos corretos quando a gente entender para poder ler e entender o que o Mashiach está escrevendo lá, tá? E o interessante aqui é que ele fala de acordo com o Evangelho, ou de acordo com a mensagem que foi dada do Eterno a Moisés, e Moisés entregou a Israel como herança para todo o sempre. O todo sempre não acabou, vai ser para todo sempre, ok? Então, é muito interessante esse dizer aqui, né? Que é de quem? De Eusébio, tá? Eusébio está relatando, né, aqui, e é muito, mas muito bom esse testemunho aqui, certo? Continuando. 16. Se os crentes na Ásia estavam se recusando a desistir do calendário bíblico para calcular a Páscoa, é provável que eles também tivessem se recusado a abandonar o verdadeiro sábado calculado pelo mesmo calendário. O bispo de Roma imediatamente tentou cortar da unidade comum as paróquias de toda a Ásia, com as igrejas que concordavam com elas como heterodoxas, e ele escreveu cartas e declarou todos os irmãos totalmente excomungados. Lembrando que aqui, ó, de novo, a tradução colocou como sábado, tá? Mas não é sábado, aqui a palavra é Shabat, tá? Ele não tá nem querendo abrir aqui o texto original, ó, como lá em cima abriu, tá? Mas ele não guardava, lembrando, João não guardava, nem a igreja da Ásia guardava o sábado, tá? Eles guardavam o Shabat, tá? Então a discussão aqui, até então, entenda que não é guardar o Shabat ou o sábado. Na verdade, é guardar o Shabat e o domingo, né? Roma, com Constantino, queria que você guardasse o domingo, mas a briga aqui é a igreja da Ásia relutando para continuar guardando aquilo que o Eterno deu a Moisés lá em Êxodo 12, que deu em Levítico 23, ou seja, o Shabat verdadeiro, ok? Presta atenção. Excommungados. 17. É importante notar que nunca houve qualquer discussão sobre quando a ressurreição realmente ocorreu. Ambos reconheceram que ocorreu em 16 de Abib do calendário lunisolar. O desacordo, conforme observado. Ok? 16 de Abib do calendário lunisolar, certo? Presta atenção. 16 de Abib do calendário lunisolar pode cair em qualquer dia do calendário juliano, do calendário aí, né, gregoriano. Tanto faz,
certo? Entenda que a festa do Eterno, ela é lunisolar, tá? O que os seres humanos estão tentando fazer é encaixar os dias que o Eterno determinou no céu, tá? Porque ninguém controla a lua, ninguém controla o sol e ninguém controla as estrelas. Só o Eterno. Livro de Jó, né? Jó, por acaso tu pode mover as Pleiades do lugar, Jó? Tu pode mexer com polares, Jó, mas eu posso, Jó, né? Ou seja, então, só quem pode fazer a lua nova ser a lua nova é o Elohim de Israel. E por isso que esse calendário é confiável, porque só o Deus de Israel pode modificar algo nele, tá? Na mão dos homens, olha a confusão que está dando aqui. E a gente nem chegou em Rei Léo, tá? Rei Léo a gente nem chegou. Constantino está tentando resolver o problema dele entre os novos cristãos e os pagões. Depois que ele resolver isso aqui, aí ele vai para Rei Léo. E aí o cinto, pode apertar o cinto, né? Fivela o lombo aí para ouvir a verdade, tá? Principalmente aqueles que estão idolatrando o pessoal do Baruch Hashem, Baruch Rabá, Baruch Hashem. Ok? Lembre-se, nós não podemos nem desviar nem para a esquerda, nem para a direita, nem acrescentando, nem retirando, como aqui a gente viu o testemunho de um verdadeiro discípulo de Yahushua, tá? Um verdadeiro israelita. Nós vamos cumprir o que está escrito na lei de Deus, do jeito que o Eterno instituiu, sem acrescentar e sem retirar. É isso que um discípulo de Yeshua tem que dizer e praticar. Ok? Continuando. Observado na citação acima, acabou quando celebrá-lo. As datas são estabelecidas por calendários. Então, em última análise, foi uma discussão sobre qual calendário seria usado para determinar a celebração. A fim de unificar verdadeiramente cristãos e pagãos, a observância da crucificação e ressurreição teve que ser transferida do calendário lunisolar bíblico para o calendário solar juliano pagão. 4 anos depois dos decretos que exaltavam o domingo em 321 EC, Constantino convocou o Concílio de Nicéia em 325 para resolver esse debate. Olha, o Concílio de Nicéia foi em 325 para resolver esse debate. Para tirar dos cristãos a guarda do Shabat verdadeiro pelo ciclo lunar e a Páscoa verdadeira que era marcada também pelo ciclo lunar. Para quê? Para você adorar o domingo e também comemorar a ressurreição de Jesus no domingo, tá? Essa é a discussão, o debate aqui, tá? É esse. E nesse concílio de Nicéia, ele também substituiu o batismo no nome de Jesus pelo batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Nesse concílio, ele tirou Jesus de intermediador entre Deus e os homens, arrancou Jesus do trono dele, ou arrancou Deus do trono dele, colocou Jesus no lugar de Deus e colocou Maria como intercessora entre os homens e Jesus. Ok? Então você vê que Constantino, nesse concílio aqui, ele praticamente matou a fé ali dos de verdadeiros discípulos de Yeshua estavam praticando. Ele destruiu, destroçou. E o que nós temos hoje como cristianismo é totalmente contra aquilo que os nossos patriarcas, ali os primeiros discípulos do Mashiach, estavam verdadeiramente praticando. Essa é a verdade, tá? Então bebe um copo d'água, né, descansa, esfria um pouco a cabeça e vamos continuar, porque tem muito mais. Segura, viu? De bem. O sacrifício do Salvador não seria mais observado nos dias 14, 15 e 16 de Abib no calendário lunisolar. Ou seja, não ia ser mais observado em março, ok? Ele não ia ser observado mais no calendário lunisolar, ou seja, ali vendo pela lua, na constelação de peixe, ok? Normalmente, está se comemorando a Peixe ali no final de março, já para abril, que é o signo de
do cordeiro lá, do bode, né? Tá? Que os judeus também comemoram nesse período aí, né? Quando tem o 13º mês, eles comemoram no 4º mês e não no terceiro, ok? Continuando. Lunisolar. No futuro, essas lembranças seriam transferidas para sexta-feira, sábado e domingo de Páscoa do calendário juliano, que pode variar de 20 a 22 de março a 22 a 25 de abril. O bispo de Roma, ele próprio desejoso de maior poder e influência, jogou o peso de sua influência com Constantino. Na época de Constantino, a apostasia na igreja estava pronta para a ajuda de um governante civil amigo para suprir a força de coerção que faltava. Fim. Constantino foi enfático ao dizer que o calendário judaico não deveria mais ser usado para calcular essas datas. Olha, tá entendendo? Lembre-se, ele coloca o calendário judaico, tá? Mas na verdade esse calendário não é judaico. Esse calendário é dado pelo Deus de Israel aos israelitas. Então, o calendário luno-solar israelita, instituído lá em Gênesis 1:14. Vá lá ver. O Eterno deu o sol, a lua e as estrelas no 4º dia, para tempos determinados, festas e moedins. Ou seja, festa de quê? O Shabat, a lua nova, a Peça, Pentecoste, Tabernáculo, ou seja, as festas fixas do Eterno, ok? Ah, Arlindo, mas não pode ser fixa, porque o ano passado a Páscoa caiu numa quarta, agora está caindo numa sexta, né? Então não é fixa. Bem, entenda, para o céu ela é fixa. O Eterno já instituiu todas as luas novas antes do mundo existir. Ele já instituiu as luas novas, os Shabat e as festas, tá? O problema é que o ser humano quer encaixar o que o Eterno criou na caixinha dele, no calendário dele, né? Ou seja, a lua nova vai aparecer no dia que o Eterno instituiu, mas o povo pagão quer colocar a lua nova na data que ele quer aqui, ó. Quer colocar o tempo do Eterno aqui dentro, ó, tá? Esse é o problema, tá? Então, não é que a peça cai dias diferentes todo ano, não. Na verdade, as festas do Eterno caem nos dias especificados pelo que o Eterno disse. O que não bate é a gente encaixar no que a gente quer aqui, tá? Começando que o ano do Eterno tem 364 dias, certo? O calendário do homem, o melhorzinho, tem 365. Então, a cada 364 anos, você vai ver que dá uma volta, tá? No calendário do Eterno, ok? Então, temos que ter essa consciência, ok? Outra coisa que eu falei aqui, ó, eles colocam de 22 de março, que aqui dia 20 é o equinócio de primavera, ok? Realmente o PC é aqui, 20 de março, em média, tá? Só que eles comemoram, tem vezes que eles comemoram 22 de abril, 25 de abril. Tá conseguindo entender? E ele ainda coloca 25 de abril, quando o PC é no dia 25 de abril, né? Dependendo do ano, no dia 25 de abril, que eles escolhem aí, 25 de abril, que é o mês do cordeiro, certo? Não é o mês de peixes, que é o peça verdadeiro. Quando dá 25 de abril, eles ainda colocam assim, ó, no próximo domingo. O peça é dia 25, no próximo domingo, aí vai ser sexta, sábado e domingo o peça deles. Consegue entender o absurdo? Continuando. Constantino I e Léo II, Eita, dois homens. deixa eu ver aqui. Não sei por que ele faz isso. Eu acho que ele esquece do que ele tá fazendo. Deve ser. Aqui, ó. Aqui, rapaz. É pra tu ler aqui. Constantino I e Léo II, Poxa. dois homens que enganaram o mundo inteiro. Dois homens, Constantino mais Iléu divisão, duas agendas igual a um engano maciço. No quarto século EC, o antigo sábado foi suplantado pelo sábado por meio de uma mudança nos calendários. O Desculpa. concílio de Nicéia, foi quebrado o último fio que ligava o cristianismo à sua linhagem-mãe. A festa da Páscoa até agora havia sido celebrada em sua maior parte ao mesmo tempo que a Páscoa judaica, de fato, nos dias calculados e fixados pelo Sinédrio na Judéia para sua celebração. Mas, no futuro, sua observância deveria ser totalmente independente do calendário judaico.
Pois é impróprio, além da medida, que neste mais sagrado dos festivais devemos seguir os costumes dos judeus. De agora em diante, não tenhamos nada em comum com esse povo odioso. Nosso Salvador nos mostrou outro caminho. Seria realmente absurdo se os judeus pudessem se gabar de que não estamos em posição de celebrar a Páscoa sem a ajuda de suas regras, cálculos. Ponto. Essas observações são atribuídas ao imperador Constantino e tornou-se o princípio orientador da Igreja que agora decidiria o destino dos judeus. 19. Constantino realizou 3 coisas, cujos efeitos Aqui você já vê, né? O princípio do antissemitismo aqui, né? Esse povo odioso, né? Olha aí, ó. Tá entendendo? Ó, aqui, ó. Pois é impróprio, além da medida, de que mais sagrado dos festivais devemos seguir os costumes dos judeus. De agora em diante, não tenhamos nada em comum com este povo odioso. O nosso Salvador nos mostrou outro caminho. Qual outro caminho, né? Porque o que Jesus veio fazer foi: não pense que eu vim abolir Moisés e os profetas. Eu vim cumprir. Pode um servo ser maior do que o seu mestre? É mais fácil o céu e a terra deixar de existir do que cair um ponto ou uma vírgula de toda a lei. Olha que interessante que ele fala, né? Seria realmente absurdo se os judeus pudessem se gabar de que não estamos em posição de celebrar a Páscoa sem a ajuda das regras dele, né? Não é a regra dos judeus, tá? E dos israelitas, que foi instituído pelo Eterno lá em Gênesis 1:14. Vá lá, leia, ok? Vamos lá, continuando. Vou botar aqui, ó. cascata ressoam até hoje. Constantino realizou 3 coisas, cujos efeitos cascata ressoam até hoje. 1. Padronizou a semana planetária de 7 dias, tornando Dies Solis, domingo, o primeiro dia da semana, com Dies Saturni, sábado, o último dia da semana. Olha, 2. Exaltou a Páscoa e garantiu que a verdadeira Páscoa e a Páscoa pagã nunca cairiam no mesmo dia. 3. Exaltado morre Solis como dia de adoração para pagãos e cristãos. ou seja, olha que interessante. Exaltou a Páscoa e garantiu que a verdadeira Páscoa, que é através do ciclo da lua, o 14º, o 15º e o 16º do primeiro mês, e a Páscoa pagã, que é o que nós estamos comemorando hoje, nunca, nunca, nunca caísse no mesmo dia. Sabe o que o Eterno diz lá na Páscoa dele? Aquele que não participar dela será excluído do meu povo. Olha o que Constantino garantiu: que a verdadeira Páscoa e a Páscoa pagã nunca caísse no mesmo dia. Ou seja, o povo do Eterno está guardando a Páscoa católica, porque os protestantes também estão guardando a Páscoa católica, e com certeza não é a Páscoa verdadeira. E o Eterno disse: quem não comemorar a Páscoa neste dia será excluído do meu povo. O Eterno não é homem para que minta. A palavra dele dura para todo sempre. Então, cria juízo, te afasta do paganismo que a tua religião te colocou, te doutrinou, abandona os teus maus caminhos, os teus pecados, pede perdão ao Eterno e passa a demonstrar frutos de arrependimento, como praticando aquilo que o Eterno mandou. Porque o Eterno não tem prazer na destruição do ímpio, do pecador. Dá muito mais alegria a ele que o ímpio se arrependa da sua má conduta e passe a praticar o que é bom. E é certo que viverá, tá? Então, qual é a função de Constantino? Garantir que você não guarde a Páscoa verdadeira. É para isso que toda essa história foi feita aqui, tá? Outra coisa interessante, você vê que ele padronizou a semana planetária, né? Como? Por que planetária? Porque a semana, lá em Juliano, era o dia A, o dia B, o dia C. Ou seja, não era adoração a deuses. Era só um dia, certo? E o que foi que ele fez? Ele colocou o primeiro dia, né, como sendo do Deus Sol.
O segundo dia, como sino da deusa Lua. O quarto, do deus Marte, né? O sexto dia, a deusa Vênus. E o sétimo, adivinha, o deus Saturno, tá? E nós vamos chegar lá em Saturno, ok? Os adventistas aí achando que estão guardando o dia correto, né? Estão muito enganados. Os judeus dizem assim: ah, não, a gente guarda o sábado semanal porque não tem como calcular, né? O dia verdadeiro, a gente não sabe qual é, então vamos guardar o sábado porque o Eterno vai ter misericórdia. Será? Será? 3. Exaltar, exaltando Morre Solis como dia de adoração pagão aos cristãos. Ou seja, né, lá 25 de dezembro, né, a morte e ressurreição do Mashiach, né, deles, do Messias deles, não do povo do Eterno. O do povo do Eterno, ele morreu, passou um dia no ventre da terra e ressuscitou ao terceiro dia em março, na primavera, tá? O dos pagões é no inverno, o solstício de inverno, tá? Ele vai morrer ali no dia 22, 23, 24, ele ressuscita no dia 25. Olha que interessante, tá? Eu fiz um vídeo anterior falando sobre isso, ok? Vamos lá ver os efeitos de tudo que Constantino produziu. Constantino I Léo II. Poxa, deixa eu ver aqui. Esse cara, velho. A última chance do mundo. Ô, rapaz. Mundo. Preparando corações e mentes para o retorno repentino de Yahushua. Diretório de O único conteúdo. defeito que eu vejo Compa nesse leitor é esse. Ele fica reiniciando. Vamos lá, agora vai pro lugar certo. Boa, shalom, meu filho. Feito de longo prazo foi que o domingo de Páscoa entrou no paradigma cristão como o dia da ressurreição de Cristo. Olha, a O longo corolário prazo. desse realinhamento do cálculo do Hoje, tempo foi que o dia anterior ao domingo de Páscoa, sábado, tornou-se para sempre após o verdadeiro sábado bíblico. Este olha, é o verdadeiro significado da lei dominical de Constantino e lançou as bases para a suposição moderna de que um ciclo semanal contínuo sempre existiu. puxa, eu tenho que parar, porque ele fala aqui, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Olha, o colorô desse realizamento, o cálculo do tempo foi que no dia anterior ao domingo, a Páscoa, sábado, tornou-se para sempre após o verdadeiro sábado, o verdadeiro Shabat bíblico. Ou seja, ficou ali o sábado semanal gregoriano, dia de Saturno, como sendo o Shabat do Eterno eternamente. E até hoje está valendo isso. Tanto o domingo, que era o oitavo dia, passou a ser o primeiro, e o sábado, que era o primeiro, passou a ser o sétimo. E está valendo até hoje, todo mundo está aceitando isso, né? Olha que interessante. Existiu. 20. O resultado das ações de Constantino realmente favoreceu a facção pagã do Império. No entanto, os bispos corruptos de Roma foram capazes de apresentar essas ações como favoráveis aos cristãos. Corruptos Na tem até época de hoje, né? Lá Constantino, os a bispos. apostasia na igreja estava pronta para a ajuda de um governante civil amigo para suprir a força de coerção que faltava. 21. O verdadeiro calendário lunisolar, transmitido pela criação em Moisés, foi perdido. Resultado. Olha, o verdadeiro calendário lunisolar transmitido pela criação, Gênesis e Moisés. Ele está falando de Gênesis o quê? 1,14. Vá lá ler na sua Bíblia, 1,14. E Moisés é Levítico 23, Êxodo 12, né? Foi perdido. Resultado. Resultado. O resultado do ecumenismo de Constantino foi rapidamente sentido. Todos os que se recusaram a desistir do uso do calendário bíblico para calcular a Páscoa sentiram a mão pesada da opressão cair sobre eles. O filho de Constantino, Constâncio, levou o ato de seu pai um passo adiante e proibiu o uso do calendário bíblico também para os judeus. O historiador David Sidersky observou: não era mais possível sob Constância aplicar o calendário antigo. 22.
Nos anos seguintes, os judeus passaram por ferro e fogo. Os imperadores cristãos proibiram o cálculo judaico do calendário e não permitiram o anúncio dos dias de festa. Graetz diz: as comunidades judaicas foram deixadas em total dúvida sobre as decisões religiosas mais importantes, no que diz respeito aos seus festivais. A consequência imediata foi a fixação e o cálculo do calendário hebraico por Hilel II. Olha, aí chegou Hilel II, ok? Ou seja, a pressão de Constantino 300 anos após a morte de Jesus, 300 anos após a morte de Jesus, é onde vai começar aqui com o rei Léo II, depois que Constantino conseguiu ali estabilizar, né, ali o conflito que tinha entre os pagãos e os cristãos, né, ali do Ocidente, porque os cristãos do Oriente, ali a Ásia, não estavam aceitando não, tá? Então entenda, Rei Léo II é o judaísmo ortodoxo. Os judeus que estavam ali na Ásia eram os messiânicos, eram os judeus que acreditavam em Jesus, tá? Rei Léo era o que estava em Israel e não cria em Jesus, tá? Mas todos os dois estavam guardando a Páscoa, né? Um em nome de Jesus e o outro guardando a Páscoa do jeito que Moisés instituiu, todos no 14º dia, o 15º e o 16º do primeiro mês que o Eterno instituiu como início. Não é janeiro não, viu? É março, ok? Olha que interessante. E aqui começa a opressão, né? Tava ferro e fogo ali, né? Perseguindo os judeus, seja ortodoxo, que não acredita em Jesus, seja os judeus que acreditavam em Jesus, messiânico, não poderia mais guardar as festas, né, através do calendário luno-solar. Ou seja, guardar o Shabat verdadeiro, nem cumprir as festas do Eterno que Constantino não tivesse decretado como corretas, ok? Entenda o raciocínio. Vamos continuar. Chegou a Rei Léo agora, tá? 23. Rei Léo II. Shangeli, cristãos se tornando pagãos. O ato de Constâncio também impactou os cristãos apostólicos. Enquanto Tertuliano 24 revela que os cristãos paganizados já estavam transferindo sua adoração para o dia do sol já no segundo século, outros se apegaram ao verdadeiro sábado por mais de 1000 anos. Quase 40 anos após o Concílio de Nicéia, o Concílio de Laodiceia, C363-364, divulgou uma declaração exigindo que os cristãos trabalhassem no sábado e se abstivessem de trabalhar no dia do Senhor. Este decreto, traduzido para o inglês, afirma: os cristãos não judaizarão e ficarão ociosos no sábado, mas trabalharão naquele dia. Mas o dia do Senhor eles honrarão especialmente. Como cristãos, não farão, se possível, nenhum trabalho naquele dia. Se, no entanto, eles forem encontrados judaizando, eles serão excluídos de Cristo. Olha que interessante. Sábado aqui, lembre-se, não é o sábado semanal não, tá? Não é o sábado não, tá falando do Shabat lunar, tá? A guerra agora é contra o Shabat lunar, contra o Shabat que o Eterno instituiu. Aí Rei Léo vai resolver isso, transformando o Shabat lunar no Shabat semanal, tá? Aqui é questão de tradução. Se tivesse em inglês, a gente ia ver. Tá falando do Shabat verdadeiro, ok? Tem uma coisa interessante, não vou falar agora não, porque é complicado, deixa para o próximo vídeo, né, que eu vou separar. Já está 1h18, eu vou fazer um vídeo falando sobre Constantino, né, e depois vou falar um falando sobre Rei Léo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Constantino e Léo II, dois homens que enganaram o mundo inteiro. Tava marcadinho, Two Romans, Constantino plus Léo. É aqui, rapaz. Esses cristãos não judaizarão e ficarão ociosos no sábado, mas trabalharão naquele dia. Mas o dia do Senhor eles honrarão especialmente. Como cristãos, não farão, se possível, nenhum trabalho naquele dia. Se, no entanto, eles forem encontrados judaizando, eles serão excluídos de Cristo. De acordo com o bispo e estudioso católico romano, Carl Joseph von Effele, de 1809 a 1893, o uso da palavra sábado na citação acima está incorreto. No original, a palavra usada era sabá ou sabibato, não dai Saturni ou Saturday. Quod non opertet Christianos Judaizer et Otier in sabbatum, sed operari in iedem die. Preferentes autem in veneration Dominicum diem si vaker volurin, ut Christiani hoc faciat. Quod si reperti furent Judaizer anathemas into Christo.
Os cristãos, na época da mudança de calendário, não estavam confusos sobre o sábado ser o sábado. Todos sabiam que Dai Saturni havia sido recentemente transferido do primeiro dia da semana planetária pagã para o último dia, enquanto Sabibato era o sétimo dia do calendário lunisolar judaico com o qual ninguém no poder desejava se associar. Novamente, esses foram 2 dias diferentes em 2 sistemas de calendário distintos. Olha que interessante, eles sabiam qual era o Shabat do Eterno e sabia qual era o sábado gregoriano, né? Eles só estavam sendo impedidos de servir ao Deus de Israel como o Deus de Israel instituiu, né? Aí Roma vai fazer o quê? Eles vão fazer o seguinte, ó, você parando de adorar a Deus, pode guardar o sábado semanal. Por quê? Porque o sábado semanal é adoração a Saturno. Os romanos também adoravam Saturno. Constantino é que tinha o Deus Sol como o Deus preferido dele, mas os outros romanos e pagãos também adoravam o Deus Sol. Aí disse assim, ó, os judeus ou para de adorar Yahweh, escolha qualquer dia aí, qualquer Deus para vocês adorar. Mas a Yahweh, ao Deus de Israel, não pode não. Se adorar, morre, ok? E é isso. Você vê que os cristãos aqui, ou aqueles que eram discípulos de Jesus, não estavam na dúvida se era sábado semanal ou não. Coisa que os discípulos de Jesus hoje não têm a menor ideia do que está sendo dito aqui, né? Dá até dor de cabeça ouvir o que está sendo falado. É difícil, tem que ver o vídeo uma vez, tem que ver duas, tem que ver três para poder entender, tá? Hoje, o discípulo de Jesus acha que se parar de guardar o domingo, tem que guardar o sábado semanal. O sábado semanal está errado, tá? O Shabat verdadeiro é a contagem das fases da lua. Tem que ser pela fase da lua, tá? Quem falar o contrário é mentiroso. E tem muitos aí na internet se achando desadoques, né? Ou seja, justos, falando o oposto do que o Eterno de Israel mandou fazer, ok? Distintos. 25. O poder político de Roma apoiou os decretos religiosos de Constantino e Constâncio. Embora alguns estudiosos tenham assumido erroneamente que o conflito acabou entre sábado e domingo, a realidade histórica revela que as pessoas da época estavam bem cientes da existência do calendário lunisolar bíblico e de como usá-lo. Muitos crentes no Oriente ou além dos limites do Império Romano detestavam abandonar a cronometragem bíblica. Os cristãos que estavam procurando uma saída para sua dificuldade com a observância do sábado passaram a ter uma maior consideração pelo primeiro dia da semana juliana. Mas outros nos arredores do Império, onde o antissemitismo não existia, continuaram sua veneração do sábado do sétimo dia. 20. Amém? Então você vê aqui, ele diz assim, ó, acabou o conflito, ó, aqui, ó, e o conflito acabou entre o sábado e o domingo, claro. Ou tu guarda sábado ou domingo, ou tu morre. Dos dois. Acabou o conflito. Não tem mais problema, né? Se você quiser ficar vivo, ou guarda o domingo, ou guarda o sábado. Guardar o Shabat, você morre, tá? Bem semelhante ao que aconteceu lá em Macabeus, né? E esse decreto, espiritualmente, está sendo obedecido por aqueles que dizem que são de Jesus até hoje. Eles estão obedecendo, tá? Muitas vezes por comodismo, né? Ah, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar eu me aposentar. Eu tô vendo que o domingo não é o dia. Eu percebi, entendi que não é o sábado semanal. Agora é o Shabat lunar. Eu vou fazer o seguinte, quando eu me aposentar, eu vou guardar o dia do Eterno verdadeiro, tá? Você vê que o dia do Eterno, ele fala assim, ó, é um sinal entre eu e o meu povo descansar o sétimo dia, ok? Descansar o sétimo dia é um sinal entre mim e o meu povo. Só que o sétimo dia não é o sétimo gregoriano, não, mano. O sétimo dia é a partir da lua nova. A lua nova é o primeiro dia, aí você conta 6 dias de trabalho, o sétimo é descanso. Se você for esperar até o dia que você se aposentar, tu sabe se tá vivo amanhã de manhã? Peraí, tá me agorando? Não, eu tô falando que o Eterno, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele retarda a dar o juízo, o decreto, ele perdoa o pecador, mas ele não isenta o pecador da culpa, né? Se o tempo que o Eterno vai dar a sentença for amanhã, ele vai te isentar do pecado que tu estás cometendo por causa de doutrinas de homens e religiosas? Para pensar um pouquinho.
né? Então aqui eu encerro, tá? A primeira parte do vídeo, tá? Porque vai ficar muito grande, já tá dando 1h30, certo? Aqui eu falei a parte de Constantino. Me desculpa aí os erros que deu aqui no aplicativo, né? Me desculpa aí e voltar, tá? Eu tentei ser o mais didático e falar os detalhes e os erros ali, né? Porque eles vão falando, mas não menciona alguns problemas. E aí você vai vendo e vai pontuando, ó, isso aqui é assim, isso aqui é assado, né? E assim vai, tá? Muito obrigado pela sua atenção. Se esse estudo te edificou, eu te peço, passa à frente, compartilha. Se for do teu agrado, dá um like, comenta, né, e ajuda esse vídeo a passar à frente, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Shalom, shalom. Que o Eterno derrame bênção e vos guarde em nome de Yahushua HaMashiach. Lembre-se, esse vídeo ele vai dar uma pausa, mas vai continuar. Eu vou continuar agora aqui. Ele é o segundo. Lembre-se, o título do vídeo é Os Dois Homens que Mudaram a História do Mundo, né? Que enganaram o mundo, na verdade, tá? Constantino, Roma e a Igreja Católica, o que eles fizeram, né? E aí o filho dele, Constâncio, continuou ali, ó, foi onde pressionou os judeus e Rei Léo vai tomar uma decisão aqui, ok? Shalom, shalom, até a próxima. Do cair bola de fogo, do céu vai cair bola de fogo, vai descer Jesus para pegar o pecado desta terra com fogo. É fogo, Jesus vai pagar os pecados dessa terra com fogo. Jesus me chama, aonde é que tu estás? Que eu te chamo e tu não responde. O meu Jesus, mas eu vou lhe responder, eu estava preso.